sem dar horizonte para as pessoas, vai ter gente perdida o tempo inteiro. Então, eu preciso direcionar as pessoas e, obviamente, quem representa a empresa são os líderes. É o gerente, é o supervisor, é o líder, é o encarregado. Então, por isso que o nosso trabalho é muito nesse público. Porque é ele que está representando a empresa, sabe? Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. Eu sou o Victor Godoy e eu estou com duas pessoas aqui muito gabaritadas. Eu falo que é a primeira, acho que é a primeira empresa, né, Fer, que eu estou trazendo aqui. E, cara, nada mais, nada menos do que a empresa Facioli, com o Dimas. Seja bem-vindo, Dimas. Muito obrigado. E com Danilo Egea. Obrigado. Egea. Obrigado, Victor. Acertei. Ó, antes de nós começarmos o nosso papo, por favor, se inscreva no canal, deixe a sua curtida aqui e ative o sininho para as notificações. E também, lá nas redes sociais, você pode seguir a página, minha página, ou Victor Godoy, e a página do Eu Odeio Meu Trabalho. Todos os cortes, todas as informações, todos os conteúdos eu disponibilizo naquela página. Então, bora pro papo que hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento organizacional e pessoal. Certo? Acho que é. Acho que é. Isso aí. Vamos tentar. Ó, eu quero, já antes de a gente começar o nosso papo, eu sempre, como eu estou tratando com uma empresa hoje aqui, mas eu quero saber um pouquinho de vocês. Primeiro com o Dimas. Como é que você se definiria hoje, Dimas? Quem é o Dimas hoje para você? Dimas para Dimas. É difícil essa pergunta de cara. Já começa já com... Vou estourar na bomba aqui. Ele vai terminar com aquela... O que é a vida? É aquele cara. O Abu Janra, né? Sei lá, acho que, enfim, sei lá não. Sei lá, o Dimas tá aí. Tô buscando aposentadoria. Exatamente, faz tempo que eu quero parar de trabalhar, mas enfim, não tem jeito, né? Ao invés de eu odeio meu trabalho, eu amo meu trabalho, Realmente. aí eu fico o resto da vida lá trabalhando, mas enfim. Eu sou consultor de recursos humanos e gestão organizacional. Tem uma empresa que faz isso há 30 anos, né? Mais um pouco de tempo que eu trabalhei na iniciativa em outras empresas, né? Fazendo a mesma coisa. E a gente presta serviços para empresas estruturando RH ou ajudando os RHs que já estão estruturados, né? Então, esse é o meu trabalho aí. Enfim, trabalhamos no Brasil todo. E o que nessa te levou linha. para isso, Dimas? Acidente, né? Eu falo que tem muita gente que pode escolher a profissão, que pôde escolher a profissão e, obviamente, eu, enfim, entrei nela por acidente. Eu vinha de uma carreira de casas pernambucanas, de vendedor das casas pernambucanas, depois eu fui fazer um curso técnico, né? Técnico em contabilidade. Uhum. E aí uma das colegas que estava na sala era proprietária de uma empresa e eles estavam buscando alguém para trabalhar na área de administração de pessoal. E eu falei, acho que eu dou conta de fazer esse negócio aí, porque eu tinha antes trabalhado no escritório de contabilidade, né? Então lá eu vi um pouquinho disso. E, obviamente, eles investiram em mim. Eu não sabia nada disso, né? Então... Bom, foi um feliz acidente, então. Foi um feliz acidente. Aí comecei a trabalhar nessa área, fui gostando. Eu ainda saí um pouquinho, né? Porque eu saí dessa empresa, fui para banco, fui para o Comind, aí quebrei o Comind. Quem não tem, obviamente, tem muita gente que não sabe o que é o Comind, mas era um banco. Era um banco? Era um banco. Aí ele fechou, teve uma interdição, né? Dessas aí do Banco Central. Uhum. E depois disso eu voltei para a área de recursos humanos. Eu fui trabalhar na área de cargos e salários, né, que é a minha área hoje, né, de remuneração, etc. Aí numa empresa maior. E fiquei lá só 8 meses, fui contratado por uma outra, porque não tinha essa profissão, né? E eu aprendi a trabalhar nessa área. Aí eu fui contratado por uma outra pelo dobro do salário. Eu fiquei super feliz. Valorizado. Né? E fiquei nessa empresa 7 anos, mais ou menos, e ela foi vendida para uma empresa francesa. Uhum. E aí a gestão dessa empresa era em São Paulo. E eu teria que ser transferido para lá. Meu filho mais novo tinha 2 meses, né? O de Minhas. E eu morava em Bebedouro na época e falei, não, caipira morre de medo de São Paulo, né? Então eu falei, não vou para lá. Melhor deixa, né? Deixa eu aqui. E aí em 93 eu montei a Facioli, enfim, com o meu trabalho. Com a experiência que você adquiriu. Obviamente eu tinha só 27 anos, né? Então foi
Foi assim, muito arriscado, né? Porque eles contratam consultor de cabelo branco, né? Eu não tinha ainda. Agora eles contratam nem dinheiro para sem pintar olhar. o cabelo branco. Deixar um grisalinho ali. Agora tá tranquilo em relação ao cabelo. Tá certo, Dimas. E Danilão, você? Quem que é Danilo e como é que você entrou nesse mundo da Facioli? Bom, o Dimas costuma dizer que quem entra no RH geralmente entra por acidente. Eu concordo com ele em diversos pontos. Bom, eu sempre gostei muito, né? Eu, ao contrário de muita gente, quando eu comecei a fazer minha faculdade, eu fiz faculdade de administração porque eu gostava mesmo daquilo que eu estava fazendo. Né? Então, eu comecei a estudar e quando eu estudava e trabalhava também, né? Porque o meu pai ele prestava serviço em diversas empresas na área de TI e ele também tinha uma empresa que trabalhava na área de telecomunicações, né? Então eu trabalhava nessa empresa de telecomunicações, fazendo processos de menor complexidade. No início ali foi onde eu fui aprendendo a trabalhar, como funciona uma empresa, né? O que nós precisamos olhar, essas coisas. Então enquanto eu estudava, eu também trabalhava, né? Então ia fazendo essas coisas, mas eu trabalhava para valer aqui, né? Porque muitas vezes como meu pai estava fora, então não tinha como, por exemplo, chegar muito tarde na empresa, eu precisava ficar o tempo todo ali olhando para aquilo, né? Só que foi passando o tempo, a área de tecnologia é uma área muito específica, né? Principalmente aqui da empresa onde meu pai trabalhava, você vai se especializando muito e a formação que eu estava trilhando ali, a trilha que eu estava fazendo do ponto de vista de conhecimento, era muito distante do que eu estava trabalhando. Aí foi quando eu optei e falei, eu vou sair, vou tocar minha vida. Vou ver o que eu fazer, né? As primeiras coisas que eu fiz foi um ou outro trabalho junto com professores, né, da própria faculdade, que depois também me renderam alguns convites para eu dar aula em universidade, pós-graduação, até pouco tempo depois de formado, né, antes de eu concluir até minha primeira pós-graduação. E aí isso trouxe bastante bagagem para mim, porque eu fui obrigado a estudar, né? E assim, eu acho que quando você gosta daquilo que você faz, estudar não é nenhum fardo, né? Então, assim, talvez se eu tivesse continuado na empresa lá do meu pai, que trabalhava com cara de telecomunicações, talvez eu teria aberto esse podcast junto com você, por exemplo. Que é muito distante o trabalho, né? Quando você trabalha com TI, por exemplo, a maioria das pessoas não para pensar, mas aqui nós estamos utilizando uma série de recursos de tecnologia, parece que é normal tudo isso funcionar sem que ninguém trabalhe, né? Então, assim, é igual a energia elétrica, tem que funcionar. Você lembra que ela está aqui na hora que ela cai, né? A TI é a mesma coisa, né? A área de informática. E aí quando tá funcionando é maravilhoso. Exato, exatamente. Caiu, mas cadê o cara do TI? Cadê? Essa porcaria não funciona. Uptime, 98%. Essa porcaria não funciona. Eu falei, não dá pra mim, né? Aí eu peguei e falei, deixa eu trilhar outro caminho, né? Aí depois passou um tempo, abri um processo seletivo. O Murilo, que é o filho do Dimas, ele é muito amigo do meu irmão. Abri um processo seletivo, nesse período eu estava dando aula só, né, em faculdade, fazendo um ou outro trabalho quando algum professor me convidava para eu fazer. Aí abri um processo seletivo lá na Facioli, eu participei, assim como o chefe do Dimas deu oportunidade para ele quando ele não sabia nada de RH, o Dimas me deu oportunidade quando eu também não sabia nada de RH. E aí eu fui aprendendo, né, eu sempre estudei mais a área de planejamento, de marketing, que é a área que eu vinha, que eram os processos que eu participava junto com professores, quando eu era convidado, era sempre a área de planejamento ou alguma coisa de marketing, né? A área de RH a gente sempre tem na faculdade, mas é sempre uma coisa muito solta. O que eles ensinam na faculdade não é o que a gente aplica, né, Dimas? Nada. O Dimas também fez administração. Eu não sei, Vitão. Eu fiz psicologia. Então, muito... Aposto que até na própria psicologia. É muito. Acho que, assim, a faculdade, ela te dá um embasamento teórico, mas, assim, em nenhum momento ela vai te dar uma experiência viva do mercado. Acho que claro, a gente tem uma experiência de clínica na faculdade, que a gente tem um ano de estágio. Então, acho que nesse caso, se aproxima com a faculdade, se aproxima um pouco a realidade. Mas em caso de administração, você vai ter problemas do dia a dia que você não viu na faculdade. Mas a faculdade te dá princípios básicos para você saber pelo menos onde você está. Mas dificilmente vai estar chegando perto da realidade. É isso aí. Eu tive a sorte de ter um grupo de professores muito bons quando eu estudei. Eu sou muito grato a eles. Encontro com eles diversas vezes na rua hoje, converso com eles. Tenho uma amizade até inclusive com alguns, né? E considero isso um privilégio, que eu aprendi muito com eles. Eu acho muito importante a gente respeitar
com quem a gente aprende, se a gente sempre lembrar isso, né? Sim. E aí eu fui trilhando carreira, tive possibilidade, comecei lá na Facioli, fui aprendendo bastante. Eu costumo dizer para quem acaba de entrar lá que é uma universidade por dia. Eu considero isso até hoje, né, Dimas? Não tem um trabalho que nós pegamos que fala assim, nossa, esse aqui não, isso aqui tá pronto. Isso é moleza, só copia e cola. Tem gente que acha que é assim, não, mas... Você já não fez Tá com outra pronto, empresa? é, Outra empresa me indicou aqui, vocês já fizeram pra eles, mas é igual. Amigão. É porque pessoas são diferentes, né, cara? Muito diferente. E acho que, assim, processos, eles podem ser replicáveis, mas os resultados, lidando com pessoas, não vai ser igual. É completamente diferente, né? A realidade de uma empresa é diferente da outra. Mesmo que a gente esteja falando do mesmo recurso, do mesmo dinheiro, etc., né? Do mesmo segmento, né? É muito diferente uma empresa da outra, né? E é óbvio que processo você tem razão. Não, o processo está pronto, é isso, é desse jeito só aqui que mesmo. O resultado vai ser outro, porque a pessoa que estava num processo não vai ser a mesma que vai estar no outro. As referências de vida dela, o que ela carrega, o que ela pensa do trabalho são coisas totalmente diferentes. E assim, nesse mundo de administração de pessoas, de recursos humanos, departamento pessoal, vocês já pegaram projetos, ou não sei como é que está hoje, mas assim... que vocês ouviram muito das pessoas que trabalhavam ali, que elas odiavam o trabalho? Ou vocês sentiam que, tipo assim, essa pessoa não está fazendo realmente aquilo que precisa ser feito porque ela não gosta? Sim, a gente percebe isso, né, nas pessoas. Às vezes ela está a vida toda ali sofrendo, né, no trabalho, né? Tem muita gente que sofre no trabalho. O que não é bom, né? Que, enfim, ou a pessoa está nesse momento desencontrada em relação ao trabalho, ou a empresa não percebeu onde é que ela poderia ser mais produtiva, né? E também tem o lado da pessoa que não é aberta a aprender, né? Então, por exemplo, o Danilo veio sem experiência, o Carlos, acho que não sei, acho que até eu entrei sem experiência na Facioli. Eu falo que tem... todo mundo que chega lá, né? Então... É um método de trabalho, né? Que a gente tem, todo mundo. Mesmo que venha de outra consultoria, né? Eu acho... Então, enfim, esse processo, se você não tiver aberto para aprender, você vai ser infeliz o resto da vida. Nem vai descobrir se você gosta ou não gosta daquilo. Então, quando eu falo que eu entrei em RH por acidente, e de fato assim como eu fiz administração sem escolher, você queria fazer administração? Eu falei, não, eu queria fazer medicina, mas não deu. Boa escolha. Não, você escolheu bem. Você escolheu bem, só que a vida foi para outro lado. Isso aí. Mas, enfim, mas fiquei muito feliz em fazer administração, em fazer aquilo. É que você precisa também se encontrar, né? Então, às vezes, as pessoas acabam não se conhecendo, não tendo um autoconhecimento, não buscando um autoconhecimento, e ela vive infeliz no trabalho. Mas tem muitos casos por exemplo, de produtividade que a gente resolveu elevar a produtividade, por exemplo, nas empresas, que é um trabalho que a gente faz muito, resolveu tratando essas questões do nível de felicidade da pessoa no trabalho. Porque ela não tinha enfim, a estrutura, por exemplo, não permitia que ela fosse, né? Era uma estrutura muito agressiva com as pessoas. Então, mesmo a pessoa tendo muita competência, ela não colocava todo o potencial dela dentro do trabalho da organização. Mas quando você diz a estrutura organizacional. A estrutura organizacional, as lideranças, por exemplo, o ambiente da organização, um ambiente opressivo, um ambiente, por exemplo, de mentira, um ambiente de agressividade entre as pessoas, mesmo que seja algo velado, assim, né? Velado, oculto, meio que subliminar. Você fala assim, mano, tem um clima estranho aqui. Né? As pessoas não são verdadeiras num ambiente desse, sabe? Então, a hora que você entra e consegue colocar alguns processos, que são processos que vão melhorar o dia a dia da organização, e consegue explorar bem essa questão de o ambiente ser melhorado, né? A empresa fica mais produtiva. Tem ganhos de produtividade enormes, e tem gente que vai sair, fala, não, eu gostava daquele ambiente mais agressivo, porque tem gente que gosta. Eu gostava daquele ambiente mais falso aqui, mais desarrumado, e cai fora. Porque a gente fala, não é esse o ambiente, se a empresa tomasse a decisão. Claro. Fala, não, eu quero um ambiente que seja um ambiente... A gente chegou a empresa, por exemplo, que, só para dar um exemplo muito concreto disso, né, o presidente da empresa, quando ele não gostava de alguém, da estrutura, ou a pessoa não estava muito bem, ou não estava dando resultado, ao invés dele demitir essa pessoa, ele colocava ele numa sala do lado dele. A pessoa ficava lá.
com o cargo, com o salário, etc., mas ficava lá E de com castigo. ar-condicionado super gelado. De castigo. Exatamente. Deixava num frigorífico ali, uma câmera gelada. Então, assim, o que ele estava transmitindo para todos os outros, né? Se você for... Vou te botar aqui de novo junto com ele. E assim, o problema é que algumas pessoas aceitavam ficar lá na salinha, né? E, enfim, isso era horroroso. Se sair da linha, vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Fala, se a pessoa não é produtiva, não está tudo bem, desliga a pessoa, né? Sim. Terminou o nosso acordo aqui, né? Não faz Agora sentido. deixar a pessoa de castigo lá. E assim, prejudicando a empresa, porque ela está gastando, porque tem 2 gerentes, né? Um que está operando lá no lugar e outro que está na salinha. Backup. E não estou brincando, isso aconteceu de fato. E a gente entrou nesse tipo de empresa. Então, a primeira pessoa que a gente tinha que convencer era o presidente. Falou, presidente, não pode fazer um troço desse, né? Tá, enfim, você não percebe que esse negócio não está certo? Não está funcionando, amigo. Né? Ô, Danilo, desculpa te cortar. Não, enfim, ele que nos contratou, né? Eu acho que pelo menos é uma premissa boa do cara estar aberto, é ele contratar uma assessoria. É claro que assim, tiveram muitos entraves também por ele não permitir entrar em alguns locais. Sim. Isso é normal. Mas você é gerente de projeto. Sou. Quando vocês são contratados para uma empresa, você que desenvolve todo o projeto que vai ser pela empresa. Como é que, nesse caso que o Dimas falou, às vezes assim, vai ter que falar com a liderança para mudar esse ambiente. Como é que é essa abordagem? Porque assim, querendo ou não, você vai mexer com o ego da liderança que está gerindo toda aquela empresa. A mesma coisa vocês chegarem aqui hoje no Avocado e falar, então, você está fazendo aí, você está criando um clima hostil. Então isso querendo ou não, é um confronto com o líder da empresa. Como é que vocês fazem essa gestão? Como é que vocês apresentam isso para ele? Olha, Vitão, assim, de maneira geral, nós somos bem diretos. Assim, o Dimas, principalmente, né, ele até falou brincando aqui no início que ele está chegando numa fase que ele quer ser mais direto, né, Dimas? Mais ainda? Isso é bacana. Olha, tá ruim. Não, mas eu acho o seguinte, ó... Eu nem vou perguntar o que ele vai achar do podcast no final, então. Respondendo, boa. Certa vez, então, eu vi num livro o seguinte, ó, todas as vezes que você quiser convencer uma pessoa, quando você estiver no meio de um debate, alguma coisa, um dos pontos que você tem que trazer é uma argumentação que seja de fora, que ela seja isenta, ela não é nem minha nem tua. Então é como se fosse assim, tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade do mercado, vamos dizer assim. Todos os trabalhos que nós estruturamos lá na Faciola, a gente procura trazer a realidade do mercado para dentro da empresa. Então, não sou eu quem está falando, eventualmente, que a sua prática de remuneração aqui é inadequada. É o mercado que está falando. Eu vou trazer todas as bases metodológicas aqui para te mostrar que o mercado fala isso. E eu não sou eu que estou falando que, eventualmente, o seu clima dentro da empresa está ruim. Eu vou te trazer uma ferramenta de pesquisa de clima que você vai mensurar isso e eu vou te mostrar que o mercado está com um clima melhor do que esse. Então, lá na Faciola, nós temos uma preocupação muito grande de estruturar o trabalho sempre com uma referência no mercado. Aliás, a gente sempre trabalha a nossa metodologia pensando em construir algo que ele tenha uma referência para poder falar. Porque senão fica um jogo de opiniões. Sim. E nós somos grandes defensores aqui que as tomadas de decisões devem ser feitas com base em dados. A gente faz treinamentos, às vezes, para a liderança, mostrando... Eu mesmo gosto muito de usar uma frase acho que é do Jim Barksdale, que era CEO da Netscape, se eu não me engano, esse é o nome e sobrenome dele, que ele fala assim, ó, se temos dados, vamos olhar os dados. Se não temos se temos opiniões, eu fico com a minha mesmo. ele falava desse jeito. Então é assim que funciona. Se você chegar para um CEO e falar para ele, é o seguinte, eu acho que aqui você tem que fazer tal coisa. A primeira pergunta que ele vai fazer para nós é, você está falando isso com base em quê? Aí, assim, se temos dados, vamos olhar os dados. Se temos opiniões, eu vou ficar com a minha mesmo. Então, geralmente, a gente convence assim. Mas nós sempre... O consultor, ele é mais ou menos igual ao advogado, né? Ele nunca é convidado... Raramente ele é convidado quando a empresa está muito bem. Ele é convidado quando a empresa está muito bem, quando a empresa é sábia e ela quer estruturar um processo de crescimento bem feito. Nós já fomos convidados para processos desses, inclusive empresas grandes que estavam passando processo de M&A, por exemplo, que a gente atendeu com... e foi comprado por uma empresa grande e ela queria se estruturar para que quando a outra empresa terminasse o processo do M&A ali, tivesse tudo muito bem estruturado, né? Para que ela pudesse fazer uma boa gestão. Mas na maioria das vezes a gente vai como se fosse um advogado, né, Dimas? Ele chega e fala, você tem esse problema aqui, não estou aguentando mais, tem essa dificuldade, e as pessoas vão atrás de resolver. E na maioria das vezes é o que o Dimas falou,
a solução ela é bem prática e muitas vezes requer uma mudança de postura desse profissional que nos chamou. Mas né, no que você falou, eu acho que assim, aí a pessoa, vou usar uma palavra grotesca, mas a pessoa é burra se ela não olhar para os dados e, tipo assim, não concordar com eles. Porque, pô, você está trazendo todo o embasamento do que é o mercado, você está trazendo tudo que está acontecendo ali. A pessoa fala assim, legal, gostei, mas não. Pô, aí, irmão, tu tá fadado ao fracasso, porque não tem como você ir contra dados. Sim. É impossível. E falando nessa questão dessa organização, dessa insatisfação da galera, o quanto que o salário representa na insatisfação das pessoas com o trabalho? Então, o salário acho que é a manifestação mais clara, né? Porque como ele não tem outro dado, né? O salário é a manifestação mais clara de que há um descontentamento, por exemplo. E o salário é muito fácil, né? Dele olhar o quanto que o mercado paga, o quanto que ele recebe, por exemplo, né? Mas, assim, às vezes isso está tudo ok. Eu pago o salário que o mercado paga, mas eu tenho um desequilíbrio interno muito grande. Por exemplo, sei lá, eu tenho mesmos cargos com salários completamente diferentes, porque a empresa tinha uma prática de pagar por tempo de casa, por exemplo, que é um negócio, tempo de casa não significa nada, né? Absolutamente nada. E às vezes ou às vezes é natural que aconteça isso. Uma pessoa que é contratada há 10 anos atrás, por exemplo, o salário dela foi se reajustando e eu estou com uma tabela de remuneração desajustada àquilo que é mercado. Então, às vezes, eu tenho gente que é mais nova que está ganhando menos e faz exatamente a mesma coisa. E, às vezes, eu tenho desequilíbrio de responsabilidade mesmo. Em cargos de áreas diferentes, eu tenho remunerações, por exemplo, que estão em desequilíbrio, porque eu tenho gente com mais responsabilidade ganhando menos do que gente com menos responsabilidade. Então, a manifestação em relação a salário, ela está muito mais relacionada a esse desequilíbrio interno do que necessariamente a quanto eu estou pagando em relação ao mercado, porque a empresa não consegue atrair ninguém se não pagar salário de mercado. Mas ela vai deixando uma distorção interna muito grande, porque ela foi trazendo gente com salário maior e deixando as outras pessoas lá que adquiriram competência suficiente para ocupar aquele cargo, por exemplo, sem uma oportunidade, etc., né? Então, esse é um grande ponto. O outro ponto é essa questão do clima mesmo. Às vezes eu tenho um chefe mal educado, eu tenho um chefe que não tem o tato que ele deveria ter para tratar com as pessoas. Às vezes eu não vejo oportunidade de crescimento, né, dentro da organização. Então, eu vou falar, eu ganho pouco, mas eu ganho pouco porque eu não cresci dentro da organização, né? Às vezes a empresa não tem um plano de carreira claro. Você vai entrar aqui, mas você vai ter todo esse processo aqui de desenvolvimento e você pode chegar nesse cargo aqui, né? Enfim, se você adquirir essa competência, aquela outra competência, se eu tiver vaga, às vezes isso não está claro. Às vezes, se você estudar e não sei das contas, você vai ser promovido. Aí fala, eu estudei, eu estou pronto agora. E aí, cadê minha promoção? Fala, mas eu não tenho vaga. Fala, mas você não me falou isso antes, né? Apesar de ser, assim, claro essa questão, mas ela não está descrita, ela não está clara, né? Então, assim, aí eu começo a falar, eu ganho pouco, eu estou ganhando pouco. E, enfim, de fato, para aquela pessoa, a manifestação é uma manifestação relativa à remuneração. Isso está muito, a gente olha muito isso nos níveis operacionais, né? Nos outros níveis, as pessoas têm mais claro por que elas não querem ficar lá. Aí pode ser mais relacionado ao ambiente, pode ser relacionamento com os colegas, pode ser relacionamento com o chefe, não necessariamente de dinheiro. Mas eu diria que a base da pirâmide, assim, que é a maioria das pessoas que trabalham, nem todas as empresas, a manifestação é remuneração. Cara, muito bom. Eu fico, assim, vocês falando, eu fico imaginando o Vitão antes da Avocado. Eu era auxiliar de contabilidade, eu era um funcionário muito ruim. Nossa, como eu era ruim. Também já foi, fique tranquilo. Nossa, mas eu fico triste. Eu olho para trás, eu tô de sexta-feira, como é sexta-feira livre aqui, então às vezes eu vou para Luiz Antônio, que é a minha cidade lá, que eu moro lá, e eu fico às vezes no escritório, que meu irmão que acaba fazendo algumas coisas para mim, um freelancer do financeiro, e aí eu fico lá com ele, né, analisando as coisas e tudo mais, aí eu fico no escritório lá, às vezes, né, também eu trabalhei lá por 5 anos, tem uma mesa lá que eu consigo ficar sentado lá. E, cara, eu olho o ambiente, cara, pra mim, assim, o ambiente, pô, é muito bom. As pessoas são legais,
As pessoas são divertidas, são bacanas. Só que, cara, eu dentro da minha função na época, lá dentro, nossa, mas como eu odiava aquilo. Cara, nossa, eu não via a hora de dar 5 horas. Cara, eu entrava às 8 e saía às 5. Era tipo assim, hoje eu entro 7 da manhã aqui e saio 10 da noite. Felizão, tal, aquela coisa. Mas assim, cara, eu não via a hora, parecia uma eternidade que passava aquilo. Porque assim, eu não tava enquadrado, né, com as minhas competências e tudo mais. Na época eu nem sabia se eu tinha competência. Mas enfim, como é que vocês trabalham com talvez o operacional, as pessoas do operacional, para elas se desenvolverem claro, para benefício da empresa, obviamente, mas também para benefício dela. Quais são os indicadores que vocês usam? O que vocês fazem para que aquela pessoa às vezes está meio desmotivada lá, que às vezes está olhando para o salário, a empresa ela tem um plano de carreira bem definido até. Como é que vocês trabalham essa motivação dentro da empresa? Ô, Vitão, a gente conduz alguns trabalhos muito bacanas que, por exemplo, são com lideranças operacionais. Eu já tive a oportunidade de conduzir vários e eu acho muito gratificante isso. Não vejo distinção entre os desafios que tem, por exemplo, quando eu vou trabalhar, dadas as devidas proporções. Eu vou dar um treinamento, por exemplo, para um CEO, para um superintendente e, por exemplo, para um encarregado ali, alguém que está numa frente de trabalho com liderança operacional. Do ponto de vista assim, proporcional, né, a gente ponderando diversas questões e os níveis e alçada de decisão, claro, mas eles têm seus desafios, que são desafios de acordo com o nível de competência que ele tem, com as habilidades que ele tem, com a realidade que ele vive. Se você sentar com um encarregado, com alguém que está numa liderança operacional, ele tem uns desafios que ele vai descrever para você com um nível de complexidade que, para ele, é tão grande quanto o desafio que o CEO vai falar para você. Só que o CEO vai falar numa alçada de decisão maior, numa posição mais estratégica e assim por diante. O encarregado está olhando o time dele ali. E muitas vezes aquele cargo, por exemplo, ou líder, eventualmente quem está nos escutando aqui, às vezes tem uma liderança operacional, aquele cargo caiu para ele sem nenhum tipo de preparo prévio. Na maioria das vezes, você vai conversar com essas pessoas, elas se tornaram líderes porque elas conduziram um bom trabalho como operadores, como pessoas que estão... Então, por exemplo, o bom analista contábil virou um supervisor contábil sem nenhum tipo. Antes ele estava fazendo um trabalho só para ele, e depois ele começou a fazer um trabalho cuidando do trabalho de outras pessoas. O que passa a ser uma coisa muito diferente, né? E muita gente tem dificuldade nessa transição. E aí é onde a pessoa começa, por exemplo, a fazer um trabalho que eles ficam reclamando. Pô, mas o fulano é líder, mas é muito operacional. Você deve ter ouvido isso. Pra caramba. Ele tem dificuldade de entender que, na verdade, o trabalho dele mudou. Em vez dele executar 100%, ele pode atuar eventualmente na operação, mas ele agora precisa cuidar do tempo do trabalho de outras pessoas. E essas pessoas precisam de orientação para performar bem. Então, respondendo a sua pergunta, como a gente trabalha essa questão, por exemplo, na liderança operacional, a gente procura muito transmitir para ele o propósito que a função dele tem, a importância, o papel dele dentro da empresa, que ele não sabe muitas vezes. Então, às vezes, ele está lá, ele é líder, ele é cobrado, e cobrado com muito rigor, mas nunca falaram para ele qual que é o papel dele dentro do negócio e qual que é o propósito. Só falaram para ele que tem um monte de gente embaixo dele que ele tem que entregar. Ele não consegue entender a participação do que ele faz no todo da empresa. Aí você fala, isso é muito filosófico. Então, experimenta fazer. Experimenta mostrar para uma pessoa por que o trabalho dela é importante, por que ela está lá, que resultado que ela gera para o negócio. Começa a mostrar para ela que se ela fizer errado, o que impacto isso gera em outras áreas, para ela poder entender isso. Então não importa o nível que a pessoa está, e o Dimas depois pode até acrescentar isso, mas a gente sempre busca isso. A gente busca mostrar para as pessoas como que elas devem enxergar o negócio de uma maneira holística, que ela consiga enxergar o todo e o impacto do trabalho dela nas outras áreas para que ela possa, de fato, fazer as entregas para os clientes internos e externos que ela atende. Então, isso é muito importante para as pessoas. Por exemplo, você está aqui, você é um dos donos da empresa. O seu propósito aqui é fazer um trabalho de qualidade com uma coisa que você gosta. Sim. Lá, quando você estava trabalhando no escritório, que você falou que isso era ruim, você não tinha propósito no trabalho. O seu propósito era cumprir horário. O que é uma coisa muito diferente, né, de você trabalhar. Então, você fala assim, pô, como é que eu vou ser bem-sucedido cumprindo horário? Sem produzir nada aqui, né? Sem produzir nada. Qual que é por exemplo, qual que era o propósito do seu trabalho lá? Você não falou pra gente aqui. Você falou pra mim que você chegava lá, sentava numa mesa e tinha que ir embora assim. Cara, era horrível. Era traumático. Meu propósito foi traumático. Cara, eu juro, eu pegava um extrato na mão assim, tinha que conciliar o extrato. Eu falava, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que lançar tarifa. Tarifa é fácil. Aí ia fazendo as fases, chegava nas coisas mais complicadas que tinha que pensar.
Putz, o cara fez uma compra. Hoje, assim, estando desse lado, eu entendo o que eu fazia lá. Só que era horrível. Nossa, velho. Eu, hoje, como um gestor, eu me demitiria muito tranquilamente. Assim, então, vai pra casa, arruma outra coisa. Pô, mas assim, eu não desculpa, quero que você sou volte. muito grato. Cara, eu juro, eu chego até hoje na sala do meu ex-chefe. Eu chego até hoje eu sou cliente lá. Mas até hoje eu chego lá e falo assim, cara, pô, obrigado. Obrigado por tudo que você fez por mim, pelo que você faz. Cheguei, acho que foi semana retrasada, e fiz isso, porque, meu, não tem como não ser grato por um cara que teve um funcionário. Eu descobri depois que a minha mãe queria me demitir já. Só que, pô, minha mãe é chefe do setor. Ó, minha mãe é chefe do setor, meu irmão é um dos abaixo dela, junto com mais 2 pessoas, e depois minha galera. Na época que eu trabalhava lá, estávamos em 10 pessoas no setor. Hoje já está em 18. Mas, assim, dos 10, 5 era minha família. Porque minha mãe era chefe. Aí trabalhava meu irmão, minha ex-cunhada, a minha irmã e eu. Ou seja, metade ali era família. Como é que minha mãe estava lidando com isso? Também não sabia. A mãe sempre quer o nosso bem, né? Ela sempre quer, mas estava chegando num nível que estava estranho para ela. Tanto que eu falei assim, mãe, por favor, fala pro fulano me mandar embora. Porque não dá. Eu vi o olhinho dela brilhando pela primeira vez. Há muito tempo eu não deixava minha mãe orgulhosa. Filho. É isso aí. Mas foi isso, porque realmente para mim não tinha propósito. Eu chegava, claro, depois de um tempo que eu descobri o que eu queria, comecei a trabalhar com Photoshop, com Premiere e tudo mais. Eu chegava em casa 5 e 5 da tarde, que eu morava na rua do trabalho. Chegava 5 e 5 em casa e começava a fazer edição de imagem porque eu estava vendendo um trabalho para outras pessoas. E eu ficava até 10 da noite. Aí sentia prazer fazendo aquilo. Pô, caramba, nem vi a hora passar. Eu sentava ali no sofá de casa, computadorzinho e tal, fazendo as coisas, e comecei a entregar. E aí chegou um ponto que eu dei um estalo. Eu falei assim, meu, isso aqui tá me dando dinheiro já. E se eu fizer isso, pô... Mais tempo, né? Por mais tempo, pelo meu dia inteiro. Enfim, aí uma coisa foi levando outra. Claro, eu tava com 2 meses de casado. E aí minha esposa, na hora que eu falei assim, vou sair do trabalho. Nossa. Não, você tá louco, a gente acabou de casar, não dá, tem conta e tal. Aí eu segurei uma semana. E aí depois eu pedi demissão sem ela saber. Eu falei, não dá. Mas, enfim, aí deu certo. Mas falando nessa parte de desenvolvimento e competências, existe hoje no mercado uma competência ou algumas competências principais que as empresas estão buscando? Tem uma série delas, né? Deixa eu só completar um pouquinho do que a pergunta que você fez para o Danilo. Assim, às vezes a empresa não tem nada, né, de que a gente chama de ferramental de RH, por exemplo. Então, às vezes o líder não tem um plano de carreira, não tem uma definição de remuneração adequada para o time dele. Então, é muito difícil ele fazer gestão de gente sem ele ter esse ferramental. Então, às vezes, a gente precisa dar esse ferramental todo para ele, por exemplo. Ele não tem um plano de desenvolvimento individual, não tem como avaliar a pessoa, enfim, não tem como fazer um programa de avaliação de desempenho. Então, às vezes, não tem ferramenta nenhuma de gestão de gente. É no braço, sabe? Como que a gente fala. No dia a dia ali, tentando ver alguma coisa. E não tem regra, sabe? Então, para um é de um jeito, para outro é do outro. Depende do humor do chefe, é uma decisão. Depende do humor, é outra. Então, não tem nem isso. Então, às vezes, a gente precisa primeiro pavimentar tudo, deixar tudo organizado, para depois falar para o chefe, bom, agora a sua gestão é desse jeito, que você desenvolve gente assim. E para o nível operacional, às vezes a gente precisa fazer trabalho, mas o nível operacional às vezes precisa de outros requisitos. Por exemplo, um é esse de desenvolvimento. Ele quer aprender e não tem nenhum caminho dentro da empresa. Então, estruturar ferramental também é importante para essas pessoas que estão na operação. Às vezes é um plano de benefícios, por exemplo. A pessoa que está no campo lá, é muito melhor para ela, por exemplo, receber, ao invés de ir lá receber salário e ter um monte de tributo, né, que ele tem que mandar lá para Brasília, um monte de dinheiro que tira do dinheiro dele, né? Um plano de benefícios, por exemplo, que ele receba, por exemplo, um vale alimentação, uma cesta de alimentos, por exemplo, sejam algo muito mais concreto para ele e acaba deixando muito mais dinheiro no bolso dele. Então, às vezes, esse tipo de solução precisa ser dada olhando como estrutura mesmo, olhando como ferramental, né? Então, às vezes, precisa fazer isso. Mas uma empresa sem dar horizonte para as pessoas vai ter gente perdida o tempo inteiro. Então, eu preciso direcionar as pessoas e, obviamente, quem representa a empresa são os líderes. É o gerente, é o supervisor, é o líder, é o encarregado. Então, por isso que o nosso trabalho é muito nesse público. Porque é ele que está representando a empresa, sabe? Entendi. Mas hoje, do ponto de vista de competência, assim, as profissões estão mudando muito, né? As profissões estão indo para a tecnologia.
todas elas utilizam tecnologia. Dificilmente você tem uma profissão que você não utilize tecnologia. Falar, o vendedor que vende roupa. Tem do tablet dele lá o estoque, tem o preço mínimo, tem o preço máximo, tem por quanto ele tem que vender, tem a margem, tem tudo. Sabe? Então, ele trabalha com isso o tempo inteiro. Então, se as pessoas, por exemplo, não tiverem essa competência que a gente chama competência tecnológica, que é entender como é que funciona tudo isso não é tão difícil de aprender, mas às vezes a empresa não percebe que precisa fazer isso, né? Fala, eu estou tecnologicamente, enfim, longe daquilo que é a realidade do mercado hoje. Por exemplo, uma loja de roupa que não tem um Instagram ou não tem uma publicidade de mídia digital. Acesso também, que faça acesso para o cliente, para facilitar a vida do vendedor, sabe? Sim. Ou às vezes alguém quer comprar sem ir lá na loja, quer comprar aqui. Então, ter 2 canais de venda, sabe? Então, essas questões, enfim, essa competência mais técnica, essa competência de se adequar à tecnologia que vem vindo aí. E o mercado precisa de pessoas mais analíticas, porque o trabalho operacional está ficando sendo ocupado por inteligência artificial ou por robô, enfim. E eu preciso de gente mais analítica, né, para entender se eu estou sendo produtivo, se eu não estou sendo produtivo, enfim, conseguir, enfim, fazer conta, né, da produtividade, ou fazer conta do tempo perdido, ou fazer uma série de outras coisas, mesmo das profissões mais simples. Processos e tudo mais, para que haja uma efetividade melhor. Eu dou um exemplo, por exemplo, do mecânico do Fusca, sabe? O mecânico do Fusca botava ouvidão lá no Fusca e sabia que pepino que tinha ali. Aí lá, chave de fenda, chave de não sei das quantas, óleo, né? Hoje, o que ele faz? Ele engata um computador lá no... Que faz toda a análise. Faz toda a análise. E ele não tem que fazer nada, ele tem que saber digitar os códigos lá no computador para poder corrigir, por exemplo, o consumo de combustível do veículo. Sim. Então, se esse mecânico não se atualizou, ele ainda vai continuar consertando Fusca, porque tem Fusca, mas tem cada vez menos Fusca. Então, enfim, dentro das organizações é isso também. Então, essa visão, essa competência analítica, por exemplo, é uma competência que tem sido buscada muito pelas organizações, né? Os profissionais precisam ser mais analíticos hoje do que operacionais de fato, né? E essas questões de competências que a gente chama de comportamentais, né? O Danilo, me ajuda aí, que você lembra muito mais das competências. Acho que essa é uma é uma que é atemporal e que você precisa, se você souber lidar com ela, você sai na frente de muita gente, né? Porque hoje, assim, as empresas contratam muito mais contratam e demitem, né? Em torno de 70% das pessoas são demitidas por causa da competência comportamental. Eu ouvi num podcast que as pessoas contratam pela competência e demitem pelo comportamento. Comportamental. Mas hoje elas estão olhando um pouco mais também. A gente tem que falar, já que você demite por competência comportamental, por que você não contrata por competência comportamental também? Talvez você consiga segurar mais tempo as pessoas. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí eu fico olhando muito a competência técnica, que a pessoa sabe fazer. Eu não preciso saber. Você tem uma dificuldade naquele momento técnica. Aí você fala, precisa de alguém que resolva. Você vai lá, claro, né, não uma empresa da qual vocês passaram, que vocês estruturaram, mas uma empresa, por exemplo, que está começando, vai lá, eu preciso sanar esse problema. Vou lá e contrato pela competência técnica. Só que você vai ver uma pessoa no dia a dia, é uma pessoa inconveniente, que não dá um bom dia, exatamente, que não faz sei lá, um agrado ali pra galera. E aí fica aquele clima hostil. Mas exatamente, aquela coisa, aí, entre aspas, né, se torna um mal necessário para a empresa. Não posso demitir, porque a pessoa é boa. Aí, enfim, né, aí você já sabe da missa metade. Não né? Ela só vai perder tempo com isso, né? Assim como você deu o exemplo aqui, quer dizer, você agradece o seu chefe, mas ele perdeu tempo com você, falou... Nem vamos entrar nesse assunto, cara, que eu só fico na parte da gratidão mesmo, porque eu também, isso me dá um peso hoje gigante. Mas relaxa. Peso no sentido assim, tipo... Putz, mano, foram 5 anos. Beleza, tive uma vamos lá, de 100%, 20%, mas porra, hoje eu sei o quanto vale um colaborador, eu sei quanto que vale um tempo, e assim, por isso que eu sou mais grato. Mas se a gente não tiver paciência com as pessoas, elas nunca vão aprender. É óbvio que você precisa ajudar as pessoas a se descobrir também, né? Então, às vezes, não é aqui o seu lugar. Você vai ter que trabalhar em outro canto. Mas até essa indicação que você dá para a pessoa é uma indicação que vai fortalecer ela, por exemplo, né? Agora, se você fala, tchau, vai embora que você é incompetente, você não ajudou a pessoa.
Que tipo de ajuda você deu? Dá vontade às vezes, dá Não, vontade. mas não é assim, né? Porra, que tô você pode- incompetente, irmão. Você sabe que teve um estudo que, inclusive, a gente utiliza bastante também para quando nós fazemos as análises, né, que saiu pela Universidade de Harvard, que demonstra que mais de 85% daquilo que você tem de resultado de sucesso profissional, elas vêm das competências comportamentais, né? Talvez esse número até seja um pouco maior, porque se você for analisar, por exemplo, quando a gente discute sucesso, a maioria o conhecimento, de maneira geral, ele está muito disponível hoje. Se você não fez o ensino superior, no que quer que seja, mas se você quiser ter algum acesso, algum conhecimento, por exemplo, nós estamos discutindo uma série de conhecimentos aqui. A pessoa, às vezes, quando ela vai acabar de escutar aqui, ela vai ter alguns insights que vai contribuir com ela, independente da formação que ela tenha. Então, o acesso ao conhecimento hoje ele é muito grande. A competência comportamental de ter a iniciativa de buscar esse conhecimento e aplicar ele na tua vida, que eu falei de duas aqui, que é você aplicar e você ter a iniciativa de buscar, é o que vai fazer a diferença de você gerar o resultado, de você ter o sucesso profissional. Antigamente, assim, a gente podia justificar a falta de sucesso de uma pessoa por falta de oportunidade, por carência financeira, e também não estou dizendo que isso não afeta. Mas hoje o acesso à informação ele é muito grande. Se você abrir, tem cursos completos no YouTube gratuitos hoje que a pessoa pode fazer. Ou parte dos cursos. Talvez você, quando começou a trabalhar lá... Não, só YouTube. Você deve ter aprendido muitas ferramentas, depois se especializou e aprofundou o conhecimento. Sim. E o Dimas comentou aqui do impacto da competência comportamental e ele é total. E ele é totalmente negligenciado em alguns processos seletivos também, né? Exatamente. Não, ninguém nem olha para eles, né? Enfim, não olha porque acha que não tem importância. De fato, tem razão. A gente, por exemplo, vai trabalhar nas empresas e fala assim, a gente precisa de um treinamento de feedback aqui. Nossos chefes não sabem dar feedback, a nossa liderança não sabe dar feedback. A primeira pergunta que eu faço, você já deu treinamento para essa turma de feedback? Fez, já demos uns 50 treinamentos de feedback. Fez, por que não mudaram? Não, acho que os treinamentos foram ruins. Não, a gente trouxe, nós gastamos uma fortuna para fazer um negócio desse. Falei, então por que eles não mudaram? E, assim, o feedback, por exemplo, está 100% relacionado à competência comportamental, porque você não tem conforto em dar feedback. Enquanto você não resolver essa questão comportamental, posso te dar o treinamento que for, que você não vai dar um feedback satisfatório, ou você vai adiar, vai deixar para o último minuto do segundo tempo para dar um feedback, ou vai fazer aquele feedback meia boca, né? Falou, tá tudo bem, tudo ótimo, mas continua assim, sabe? E, enfim, e as pessoas vão falar, os seus liderados vão falar assim, meu chefe não me dá feedback. Não dá mesmo. Porque ele não tem absolutamente nenhum conforto. E se não resolver isso, e dá para descobrir isso, fazer uma avaliação comportamental, por exemplo, que ele está em desconforto nessa competência, que é uma competência de dar feedback. Então, você resolve a competência comportamental do seu time, que você nem precisa gastar nenhum tostão com treinamento de competência de feedback para eles. Porque a técnica ele sabe. E a técnica, sim, ele pode deixar um livrinho lá, que são de 2 páginas só. Falar, ó, pito você dá no privado, o elogio você dá no público. Pronto. E como é que você faz isso? Tem mais uma 3ª página. Então, pronto, acabou. É esse o treinamento de feedback. Não adianta a gente ficar inventando Formas, processos. Tem coisas que dá para você fazer um arroz e feijão muito bem feita. Sim, Claro, se você quiser florear e tudo mais não, e agregar, ok. Claro, tem outras, enfim. Eu não quero ser simplista aqui, mas ele é simples assim, sabe? Mas tem coisas que são simples, né, Dimas? Não tem como a gente querer também jogar flores num negócio que é simples, gente. É isso e é isso. Se você fizer isso, tá tudo certo. Mas eu preciso resolver as questões comportamentais antes. Assim como a tomada de decisão é uma outra competência. As pessoas têm medo de tomar decisão. Enquanto ela não souber... E assim, às vezes a pessoa não sabe. Cara, isso é assim, na vida, né? E acaba refletindo muito no trabalho. Esse negócio de, mas vou tomar uma decisão. Vou correr risco. Cara, a gente estava falando aqui com o seu Nelson, no podcast que a gente fez com ele, falando da coragem, né? Mas a coragem está relacionada, assim como a iniciativa que o Danilo falou, está relacionada à competência comportamental. Então, eu assim, não tenho medo nenhum em dizer que 100% do seu sucesso, de novo, como o Danilo falou, está relacionado à competência comportamental. Baseado nessa competência comportamental, se a gente olhar para isso, é claro que, consequentemente, a gente vai ter um ambiente diferente. Mas como é que eu consigo criar um ambiente motivador
para a galera que está no operacional e, consequentemente, aumentando a escala dela, das funções? Como é que eu crio esse ambiente motivador? A motivação... Jogando dinheiro para todo mundo. Faz aviãozinho, né? Cara, mas não é uma coisa que cria motivação, eu acho. Não, cria naquele momento. Tipo... Eu peguei 100 conto aqui, tá tudo Vou dar um exemplo muito grotesco, né? Mas assim, é como você usar uma droga. Você tem 100zão, quentão, pá, 1.000. Cara, você gastou no primeiro rolê que você deu. Ah, nossa, podia ter mais acabou, 1.000. Que hora que vai chegar os outros 500? Vicia, né? Exatamente. Tem algumas vezes que nós somos convidados a conduzir processos de treinamentos ou algum tipo de trabalho e a gente pergunta para a pessoa, né? Fala, que trabalho que você quer conduzir? Ela fala, queria conduzir um treinamento de motivação, por exemplo. Tô achando que o time está muito desmotivado e eu queria dar um treinamento de motivação. E nós temos uma abordagem assim, bastante cética em relação a isso, porque, primeiro, que a motivação ela é um fator intrínseco, né? Você se motiva para fazer determinada coisa. Por exemplo, imagine só se você ganha seu salário, você está disposto a comprar um carro novo, por exemplo, né? Aí você vai lá e você toma a iniciativa de comprar o carro novo, você está motivado para fazer aquilo, você pega o teu dinheiro, vai lá e gasta. Então, assim, quando a empresa onde você trabalha e te remunera pela hora de trabalho que você está lá, te entrega o dinheiro, ela não determina qual carro você vai comprar. Né? Ela vai lá e entrega para você. Você se motiva, vai lá e faz. Então, você direciona todo o esforço que você quer para aquilo que te motiva. Então, o que motiva o Pedro não motiva o Antônio, o que motiva o Antônio não motiva a Fernanda, não motiva o Paulo, não motiva a Mariana. Então, quando eu vou dar nós somos convidados para ministrar um treinamento de motivação, na verdade, a gente sugere uma outra abordagem, que muitas vezes é negada, né, Dimas? Ela é recusada. O pessoal fala, não, eu quero só motivação. Você está errado, eu só queria um treinamento motivacional. Traz uma brasa aqui pro pessoal andar, fazer uma pirueta. Aí tá tudo Depois certo. de 3 anos eles voltam. Exatamente. E aí a gente fala, não, você não quer primeiro ver por que o pessoal está desmotivado? Porque... Por exemplo, a teoria das restrições é um ponto que a gente usa muito lá na Facioli. O primeiro dia que eu tive de contato lá na Facioli, o Dimas entrou e falou o seguinte, ó, eu preciso falar uma coisa para vocês, a base metodológica que eu sempre gosto de trabalhar e não abro mão é essa questão. Então, aonde está a restrição nessa questão aí, por exemplo? Qual que é o problema? Onde está o seu gargalo? Por que essas pessoas estão motivadas? É pessoa desmotivadas? É de todas as áreas? É de uma área específica da área operacional? Se é de uma área específica, volta no que o Dimas falou. Que ferramental que você usou para medir esse nível de motivação? Às vezes é uma percepção tua. E é uma questão totalmente subjetiva. Se você tiver alguma ferramenta que te auxilie nisso, vamos usar um exemplo simples aqui. Uma pesquisa de clima, com um questionário bem estruturado, onde você aplicou e identificou que a área operacional está com nível de motivação. Dentro dessa pesquisa de clima, tem vários pilares ali. Então, nós avaliamos a liderança, a remuneração, o ambiente, determinadas coisas. Ali ele vai mostrar por que ele está desmotivado. E às vezes ele está desmotivado porque é um problema pessoal. Às vezes alguém da família dele está com algum problema de saúde, ou ele está se divorciando. Sim. Você vai dar o melhor treinamento de motivação do mundo, você não vai resolver essa questão. Então é muito importante, voltando àquilo que a gente falou no começo, se nós temos dados, vamos olhar para os dados. Se a gente tem opinião, eu vou ficar com a minha mesmo e eu vou dar um outro treinamento. Então, procura estruturar, mapeia como. Você perguntou, como que eu faço isso para a operação? Identifique quais são os problemas que você tem. Não precisa, não necessariamente, às vezes, aplicar uma pesquisa de clima, né, Dimas? Às vezes a gente faz uma rodada de entrevistas, o que a gente costuma falar brincando, que é um focus group ali, que você chama todo mundo da operação e fala, vamos bater um papo aqui. E assim, acaba descobrindo nisso, né? Isso é uma ferramenta muito fácil de se aplicar e muito rápida para dar uma solução em relação à questão da motivação. O treinamento de motivação, no nosso conceito, não resolve. Ele vai ser muito, muito bacana naquele momento, todo mundo vai sair energizado, mas só isso. E a gente já fez, a Facioli, quando ela começou, enfim, ela trouxe todos os grandes palestrantes do Brasil aqui. E era maravilhoso o evento, né? Todo mundo saía feliz, 2 dias, chorando, 3 dias depois. Lindo, maravilhoso. Quando é que você vai trazer de novo? Então, porque é assim, né? Você quer de novo. Porque você teve aquela dopamina. Mas no dia a dia da empresa, ou no seu dia a dia, ele já foi, já acabou, né? Enfim,
Acabou a bebedeira, né? Então, pronto, não tem mais... não estou mais entorpecido com aquilo, né? Aí. Então, não diria que as empresas não podem investir nisso. Pode, é bacana, é interessante, mas eles vai servir só para isso. Mas não fica com a ideia de que isso vai resolver o seu problema por 10 anos, ou 5 anos, ou por um ano até. Vai resolver o problema uma semana, talvez. Isso aí. Então, acho que assim, precisa ter ferramental, precisa se analisar de fato. A gente precisa estar trabalhando com dados para entender de fato se está desmotivado, se não está desmotivado, por que está desmotivado, e criar uma solução permanente para a questão da desmotivação. O problema é que assim... Qual seria uma solução assim, permanente para isso? Trabalhar sempre isso, né? Então, por exemplo, fazer mais vezes essa questão do focus group, por exemplo, é algo que ele pode fazer com alguém externo, né? Com a própria consultoria. A gente tem trabalhos permanentes nos clientes, por exemplo, a gente vai visitar o cliente, conversa com todo mundo lá. É óbvio que às vezes a empresa é muito grande, dá para conversar com todo mundo ao mesmo terapia, tempo. Vamos dizer assim? Bater o papo mesmo, E assim, ter canal aberto, né? A empresa precisa ter canais abertos para as pessoas se manifestarem. Então, às vezes a pessoa fala, pô, é a terceira vez já que o meu chefe me chama aqui de incompetente, né? Será que eu sou mesmo? Eu estou me achando tão competente, meu nível de produtividade é tão alto, se você tem ferramenta para medir isso, né? Então, às vezes é o jeito que o chefe está tratando a pessoa que não está legal. Até a gente, enfim, falou no sábado agora dessa questão de assédio moral que duplicou a quantidade de reclamações, porque, enfim, primeiro você tem canais que estão abertos para você reclamar, mas às vezes você não tem ele dentro da empresa, né? A empresa não te dá canal para você fazer isso. Então, criar canais para as pessoas se manifestarem, falarem, você dá atenção para as pessoas, né? Então, isso é trabalhar a questão do clima permanentemente. E medir sempre. Então, pesquisa de clima não dá para você fazer uma só também. Você vai fazer todo ano. Sim. Porque você mediu naquele momento, estava tudo bem, você criou. Coisas, né? Mudam-se as coisas, né? Ferramental, por exemplo, de plano de carreira, as pessoas querem crescer, todo mundo quer crescer, todo mundo quer trocar de carro, como o Danilo falou, né? Quer ter uma casa, quer casar, sei lá. Cada um tem um objetivo, né? Agora, o grande fator motivador é as pessoas entenderem qual é o propósito delas naquela empresa. E o propósito delas precisa casar com o propósito da empresa. Uma vez eu conversando com um amigo, ele citou essa parte do propósito, que as pessoas romantizam muito isso. Como é que vocês trabalham essa questão do propósito? Bom, o Dimas, pode ir, se você quiser. Pode comentar. Toca aí. Complemento. Eu acho essa questão do propósito aí que a gente cita bastante, que nós falamos, ele não é uma questão de filosofia, ele é uma questão de prática. Tá. Porque, por exemplo, você pode chegar para mim e falar assim, a Avocado é uma empresa que tem como propósito prestar um serviço de qualidade para os clientes e remunerar de maneira justa os seus funcionários por esse serviço. Se você prestar um serviço ruim e remunerar de maneira justa, você mesmo não está fazendo o seu propósito. Então, dificilmente, aqui de dentro, alguém vai sentir um alinhamento em relação àquilo que você fala e aquilo que você faz. E, de novo, nós estamos falando de competência comportamental aqui, porque isso é uma questão de um alinhamento do discurso e da prática, é uma competência comportamental e ela é mensurada. E, por outro lado, se você cumpre com o seu propósito, se você tem uma cultura aqui dentro compartilhada, né? E eu estou falando de cultura aqui, falando, brincando assim, depois se eu vier aqui um avião, destruísse esse prédio, se tivesse que construir Avocado de novo, em outro prédio, em outro lugar, ele ia funcionar da mesma forma, com outros móveis, com outra... Por quê? Porque isso é a cultura. É aquilo que não é abstrato, ela não é um patrimônio palpável, mas ela faz parte da empresa. Perfeito. Então, não tem como a gente falar que isso é uma questão filosófica, porque está relacionada com as práticas do negócio. Muita gente abandona o trabalho, e isso a gente mede dentro de pesquisa de clima, inclusive, porque ela não sente que o propósito do negócio está coerente com o que ela faz. Recentemente, eu entrevistei alguns profissionais para um processo seletivo para uma posição de liderança de contabilidade. Eu entrevistei 3 profissionais que saíram porque falaram que não concordavam com as práticas contábeis da empresa. O que ele está falando para mim ali? Que essas empresas faziam fraudes contábeis. É isso que ele está falando ali. Caramba. Então, assim, o propósito ali não é uma coisa abstrata. É uma coisa concreta. A empresa, com certeza, não falava aos 4 ventos que fazia uma fraude contábil. Ela seguramente deveria fazer um marketing, alguma coisa assim, que valorizava o cliente, que as pessoas que estavam trabalhando ali dentro são super importantes para ela. Mas a prática dela não é alinhada com o propósito daquela pessoa. Então, por exemplo, o que leva uma pessoa a trabalhar num trabalho voluntário?
o propósito de fazer o bem do trabalho voluntário. Ela não está sendo remunerada para ela está separando parte do tempo dela e ela sente prazer fazendo aquilo, porque ela está indo lá fazer pelo propósito. Então, o propósito está relacionado com uma coisa prática, ela não é abstrata nem filosófica. Por isso que é importante a gente trabalhar regularmente isso no negócio. E a gente trabalha. Você perguntou da questão da parte operacional. A questão da equipe operacional o reforço é constante. Os nossos clientes, que nós trabalhamos eles com, igual o Dimas comentou no início, aqui um pouquinho antes da gente entrar, que nós temos clientes de muitos anos já, alguns mais de 10, né, Dimas? Até antes de eu entrar. E a gente conduz esses trabalhos com esses clientes e regularmente, às vezes, trabalhamos com todos os níveis de liderança, inclusive operacional, a gente trabalha o reforço do propósito do negócio ali dentro. Nosso propósito aqui é esse. Isso vocês estão cientes disso? Teve uma empresa que a gente atendeu, que é grande, aqui perto, não vou citar o nome, ele teve que colocar uma faixa grande dentro da empresa lá, mostrando o que eles vendiam e para quem. Nós vendemos esse produto para esse público. Então está escrito desse tamanho, numa faixa enorme. Com esse propósito. Porque as pessoas estavam trabalhando lá falando, engraçado, eu trabalho aqui faz 20 anos, o que eu estou fazendo aqui dentro, hein? Caramba, então, assim, o propósito é super importante também. E não é uma questão filosófica. O propósito faz as pessoas sentirem sentido, né? Talvez o sentimento aí que talvez seja algo que alguém falou que é muito romântico, né? Aliás, a gente fala que nós não somos uma consultoria de RH romântico, nós somos uma consultoria muito prática, às vezes. Muito prática, não, 100% prática. Até porque contra dados não há argumento. Exatamente. Se tem dados ou opinião, eu prefiro ficar com a minha opinião. Não significa... Ferrado, Vem falar com o Vitão agora. Vem falar, quero dados. Então, enfim, essa questão não é romântica, ela é prática de fato. É que as pessoas acabam tendo um certo receio achando que elas são românticas, de trabalhar a questão do propósito. Como é que eu vou falar para o meu vigilante lá, que está lá na portaria, recebendo as pessoas, que só faz aquilo o tempo inteiro, que tem um propósito no trabalho dele, né? Não é no trabalho especificamente dele. É óbvio que no trabalho dele tem um propósito. Fala, olha, essa empresa aqui trata todo mundo bem. Esse é o propósito da empresa, que precisa chegar nele. Entendi. Ele vai tratar quem chegar na portaria bem. Ele vai tratar os funcionários que entrarem lá bem. E ele vai perceber que as pessoas se tratam bem. Sabe? Então, isso é um propósito, por exemplo. Então, ele tem que fazer o trabalho dele bem feito, ele não pode dormir no trabalho, etc. Essas coisas todas que são operacionais estão claras para ele, porque ele precisa tratar todas as pessoas bem lá. Então, ele mesmo que ele estiver mal-humorado, por exemplo, ele vai tratar as pessoas bem. É óbvio que o líder dele, o chefe dele, também precisa ter isso muito claro para poder perceber se ele não está bem naquele dia, até colocar ele em outro lugar. E a empresa, eu estou falando tudo concreto, um dos outros propósitos é que nós damos oportunidade para 100% das pessoas que trabalham aqui, oportunidade de crescimento. Essa pessoa que está lá na portaria vai querer trabalhar em outro lugar, porque ele escuta as pessoas falar, lá em tal lugar é bacana trabalhar, dentro da empresa mesmo, por causa disso, por causa daquilo. E a gente tem, por exemplo, gente da portaria que fez pós-graduação para poder entrar em outras áreas. Então, ele entrou, óbvio que foi estudando, por exemplo, ele se motivou para estudar, ele, enfim, acabou tentando buscar. Eu sei que eu preciso de graduação para trabalhar lá no escritório, por exemplo. É uma pessoa sem formação, né? Eu não estou falando de uma, não. Estou falando de uma série deles e numa empresa só. Caramba. Então, se isso tiver claro e não diria que ela não tem problema. A gente está lá resolvendo o problema de uma... por exemplo, de um determinado grupo de profissionais que não estão alinhados com esse propósito. E a gente está trabalhando esse propósito. Vocês sabem para que essa empresa existe aqui, né? Vocês sabem o que a gente produz, aonde vai as coisas que a gente produz, né? Com que qualidade a gente produz. Enfim, essas questões todas não significa que estão em 100% das pessoas. Mas se a gente não fizer isso, esse é um cliente que a gente está lá há 10 anos. Ela é uma empresa que não valia nada há 8 anos atrás. Na verdade, há 8 anos. Hoje ela, enfim... Gigantesca. Enfim, por quê? Porque alguém que é o presidente da empresa entendeu o propósito e conseguiu passar para as pessoas. Conseguiu passar. Agora, ele consegue passar para todo mundo? Não, porque a empresa vai crescendo, né? Agora, se eu não tiver cuidado com o propósito, eu não contrato pessoas que vão ter esse casamento de propósito, sabe? Então, eu vou contratar pessoas
que estão completamente desalinhadas. Elas podem desestruturar a minha empresa por isso, se eu não tiver esse cuidado, inclusive no processo de contratação. Então, assim, apesar dele parecer romântico, ele é muito concreto. Ele não tem abstração nenhuma nisso. É óbvio que você precisa trabalhar com dados. Qual é o perfil que eu preciso da pessoa para ele ter esse propósito aqui? Perfil técnico, de conhecimento, que é comum para qualquer organização. Agora, o perfil comportamental é essencial para eu diferenciar essa que tem propósito dessa que não tem propósito. Perfeito. Para a gente caminhar para o final, já estamos caminhando para o final já, Fer. Que isso? Como assim? E olha que eu sou o dono, hein, cara. É restrição. Mas ela é a chefe desse Ela é a chefe, ela que comanda aqui. Se ela está atrás daquela mesa ali, ela pode parar a gravação e a gente continua falando à toa, entendeu? Exatamente. Uma última pergunta para a gente caminhar para o final. No começo da conversa, você citou que você foi por acidente, você não escolheu a sua profissão. E você também meio que foi por acidente. Hoje em dia, aí eu vou trabalhar com o teu passado, o passado de vocês, para hoje em dia o que vocês veem na realidade do mercado. Hoje eu vejo que as pessoas buscam escolher aquilo que elas querem fazer e antigamente não havia muito essa oportunidade, talvez pela falta de conhecimento. É uma realidade, as pessoas estão buscando, olhando para a empresa, o propósito da empresa, estão olhando para isso, que antigamente eu acredito que não acontecia. Como é que vocês fazem essa análise de antigamente no mercado e hoje, com tanta informação, com a internet aí, inteligência artificial, enfim? Ainda tem gente que vai por acidente nas profissões, mas é óbvio que com o nível de conhecimento, o nível de exigência do profissional, ele busca, ele tem mais oportunidades de não acontecer acidentes com ele. Mas ele pode, de repente, em função da pressão, da idade que ele tem, escolher uma profissão errada e a gente conhece muita gente que troca no meio do caminho. Mas mesmo essa oportunidade de trocar, como conhecimento é algo que, como o Danilo falou, ele está muito mais acessível, né? Ela pode trocar no meio do caminho. É óbvio que precisa ter recursos, precisa ver se ela consegue fazer isso, se vai ter dinheiro, vai ter alguém que sustente ela, você vai ter um pai trocínio, uma mãe trocínio, né? Enfim, mas é possível ainda as pessoas fazerem trocas no meio do caminho, mas as pessoas estão muito mais conscientes do que elas querem hoje. Por isso que é muito mais difícil para as empresas contratarem hoje também. As empresas falam assim, está muito difícil contratar, não tem gente. Fala, tem muita gente com competência. Mas eu estou desalinhado às pessoas. As empresas estão começando a se desalinhar aquilo que as pessoas querem. Então, por isso que propósito é especialmente importante. Espera aí, só para eu entender. As empresas estão se adequando para conseguir pessoas? As empresas se adequando para as pessoas para conseguir. Porque elas estão desalinhadas. Ela não tem propósito, por exemplo. Ela não tem... Não está claro que empresa que é aquela. Não está claro para onde ela vai, por exemplo. Você quer crescer? Ela não vai querer ir para aquela porque não está bem alinhado. Não vou. Não tem plano de carreira. Entendi. Eu não vou. O clima organizacional não é bom. Por exemplo, a reputação da empresa não é boa. Não vou trabalhar lá. Entendi. E hoje é fácil, né? A reputação tá aí nas mídias sociais, né? Você quer olhar, fala, tá ali, fala, essa empresa é boa para trabalhar, essa aqui não é. E assim, mesmo eu não trabalhando com ferramenta de pesquisa de clima, por exemplo, que é algo que está relacionado à reputação, mas eu pergunto para as outras pessoas, você trabalhou lá, como é que é lá, é bacana lá trabalhar lá, como é que é o negócio? Então, as pessoas hoje têm muito mais consciência da escolha. É óbvio que para eu escolher, eu preciso estar pronto, preciso estar preparado. Então, se eu não tiver preparo nenhum, eu não vou poder escolher. Então, eu também preciso me adaptar a essas novas profissões que existem aí. Eu preciso, por exemplo, ser mais tecnológico na minha profissão. Eu preciso investir mais em mim. Mas, de maneira geral, as pessoas que têm competência, capacidade, elas escolhem aonde querem trabalhar. Aquilo que elas desejam realmente. Então, é mais consciente, sim, essa questão da escolha. O acidente acontece menos hoje. O acidente é menor. E para você, Danilo, como é que você vê isso hoje? Eu acredito que depende muito também do nível hierárquico e do quanto a pessoa está disposta a buscar aquilo que ela quer. Né? Muitas vezes as pessoas elas vão... Se você entrar numa empresa e conversar com diferentes públicos, você vai encontrar lá dentro pessoas que vão perguntar, vão reclamar com você, falar, eu estou insatisfeito aqui porque
aqui não tem plano de carreira. Quando ele está falando isso, o que ele está querendo dizer? Ó, eu almejo crescer aqui dentro dessa empresa, eu estou me qualificando, estou estudando, quero me desenvolver. E você vai encontrar gente também que vai reclamar simplesmente do salário e não vai dar uma contrapartida para isso. E, às vezes, é importante a gente lembrar o seguinte: o valor que você ganha hoje, ou que você recebe, onde você está, ele é proporcional ao valor que você está gerando para o negócio. Então, por exemplo, o Neymar, eu não acompanho muito futebol, mas ele passou por uma transferência agora enorme, tinha uma lista gigante de exigências e tudo foi pago, tudo foi cumprido com valor altíssimo e está tudo certo, está tudo bem, o time está feliz e ele também. Aí, algumas pessoas falam assim, nossa, que absurdo, né? O valor é muito alto. Outras pessoas falam assim, mas, pô, muito alto? Uma postagem que o cara fizer numa rede social dele gera não sei quantos milhões de reais e aí vai gerar uma receita gigante para o time. Então, é o valor que ele está entregando para aquele time, jogando lá, é um valor enorme. E o time está disposto a pagar por aquele valor. Ele não está olhando o dinheiro, está olhando a imagem que o time vai trazer ali dentro. Então, você como trabalhando dentro de um negócio, você pode ter como filosofia de vida trabalhar só pelo seu dinheiro. Mas você vai ter sempre aquela entrega de valor limitada, porque o que você vai entregar para o negócio é uma entrega proporcional que você quer receber. Então, você só quer, por exemplo, igual você estava falando lá, Vitão, o valor que você entregava querendo ir embora às 5 horas é diferente do valor que você entrega indo embora hoje às 10. E eu não estou falando que as pessoas têm que trabalhar até às 10. Sim. Eu estou falando que você é feliz fazendo aquilo que você gosta de fazer. Né? Então, eu acredito assim, as pessoas que nós admiramos, que são bem-sucedidas profissionalmente, seguramente elas faziam ou fazem o que gostam. Seguramente. Por isso que elas têm sucesso, por isso que elas te inspiram. Então, você ter uma boa referência vai te dar um bom direcionamento e vai ajudar você a parar com essa ideia de trabalhar simplesmente pelo dinheiro ou de uma maneira limitada e não falar, por exemplo, que você odeia teu trabalho, por exemplo, né? Sim. E poder crescer. Então, eu vislumbro que depende muito... A gente volta naquilo que nós discutimos o tempo inteiro aqui, das suas competências comportamentais, principalmente, o que você busca para você, que iniciativa que você tem e o que você quer para você no futuro. Eu acho que isso aí já é uma opinião pessoal mesmo, né? Então, eu acho que se a pessoa trabalhar pelo dinheiro ou buscar algo pelo dinheiro, ela vai estar limitado somente àquilo e não vai se desenvolver em outras áreas. Pelo menos é o que eu levo para minha vida, porque quando eu pensava nesse respeito, eu era limitado. Quando eu passei a ver isso como uma consequência de algo que eu estou construindo, aí eu percebo que isso pode se tornar ilimitado. Sim. Que também a felicidade não vai estar pautada no dinheiro, não vai estar pautada naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu estou construindo. Ele vai ser sempre consequência. Senhores, cara, gostei demais do papo. Tá bom, nós Vocês também. gostaram também? Então, Muito muito obrigado. pela Cara, oportunidade. Prazerzaço. A gente precisa marcar uma parte 2, porque eu te falei, eu não fiz nem 1/3 das perguntas que eu tenho aqui. Tamo E à para você, que acompanha até agora, desculpa, te cortei. Não, falei que estamos à disposição. Quando Quando maravilha. quiser. Então, tá registrado, vai ter parte 2 então. Para você que acompanha até agora aqui e você não se inscreveu no canal, cara, isso chega a ser até um pecado. Você tem que tomar cuidado. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo. As redes sociais, tanto do Dimas quanto do Danilo e da Facioli, vai estar aqui na descrição para você também conhecer o trabalho deles, que é um trabalho de excelência e muita referência nesses 30 anos de empresa. Até o próximo podcast. Beijo!